Tá ok, professor Davidson.
Bom, pessoal, bom dia novamente, né? Peço mil desculpas aí por esse contratempo, né? Eu disparei mensagem para todos vocês ontem, reafirmando que utilizaríamos o link antigo. Não sei dizer para vocês por qual razão foi criado esse novo link, né? Não sei exatamente por que isso foi feito. Eu só peço para que algum dos tutores permaneçam com a outra sala aberta, né, para o caso de alguma outra estudante ou estudante entrarem lá, o que muito provavelmente vai acontecer, porque eu avisei que seria lá a aula, né? Então, peço encarecidamente para alguns tutores que façam esse pequeno favor para a gente, né? Já que a mudança de sala foi totalmente intempestiva, né, e, a meu ver, sem nenhuma razão concreta para que isso pudesse ser feito. Bom, vamos lá. Peço desculpas novamente por esse contratempo e, enfim, vamos começar a nossa aula de hoje. Bom, como eu tinha começado a conversar com vocês na aula no link anterior, né, hoje especificamente eu não vou poder estender indefinidamente a nossa prosa, não, porque eu tenho um compromisso de pesquisa, né, que vai me obrigar a fazer uma viagem, então eu estou com um tempo meio restrito, mas aí eu queria propor para todos vocês da gente ter, né, um outro encontro extra quando, após alguma das aulas do professor Marcelino, né, e aí assim que ele terminar, a gente continua e a gente faz um bate-papo, aí um bate-papo mais solto, né, para a gente percorrer, assim, todos os tópicos que nós discutimos na disciplina. Obviamente, eu não consegui debater todos os assuntos nas aulas ao vivo, mas aí a gente fazer uma última, assim, mais uma extra, depois da aula do Marcelino, dando meio que um fechamento para a disciplina, né, abordando, assim, algumas questões que a gente não conseguiu tratar nas aulas ao vivo, né? Se vocês todos estiverem de acordo, acho que, né, podemos, mais para frente, pensar em uma última aula nossa, assim, para fazer o fechamento, né, dessa disciplina e para tentar cobrir todos os assuntos que, porventura, não foram abordados durante as nossas aulas síncronas aqui. Bom, a aula de hoje, ela é um assunto meio árido, assim, né? Normalmente não é dos mais agradáveis, mas é absolutamente fundamental para se entender políticas públicas, né? Que é de onde veio o dinheiro, de onde vem o dinheiro e para onde vai o dinheiro, né? Isso é absolutamente fundamental para a compreensão das políticas públicas e da política de forma mais geral, né? Então, a nossa aula de hoje vai girar um pouco em torno dessa questão do financiamento das políticas educacionais. Eu vou compartilhar aqui para vocês uma tela, né, que eu acho que, nesse assunto especificamente, vai ser importante vocês irem acompanhando visualmente o que eu estou querendo dizer. Vocês estão conseguindo enxergar aí, pessoal? Ainda não, né? E agora? Beleza, Aline, obrigado. Obrigado, Sueli. Bom, então vamos fazer uma prosa aqui mais ou menos rápida sobre financiamento da política habitacional. Basicamente, o que eu vou trazer para vocês aqui são algumas definições recentíssimas que foram sancionadas esse ano com relação ao financiamento da educação e, mais especificamente, aí, com relação ao Fundeb, né? O Fundeb, a partir de 2020, ele passou a ser uma política de Estado,
né, e não uma política de governo. Na verdade, o Fundeb, né, a ideia de um fundo para a educação, ela já estava presente na Constituição de 1988, no campo das disposições transitórias, né, ou seja, tinha prazo para acabar. E já estava acabando, né, o Fundef, né, o Fundeb agora, né, ele terminaria esse ano, 31 de dezembro, o Fundeb terminaria. Né, e isso colocaria em risco, né, nosso já combalido sistema educacional brasileiro. Então, do ponto de vista de todos nós, que somos profissionais da educação e militantes mesmo da causa educacional, a emenda constitucional que introduziu o Fundeb no texto constitucional, tornando esse fundo uma política de Estado, ela é bastante importante. Mas isso não significa que os problemas estão todos resolvidos, obviamente, né? Vários dos artigos que foram introduzidos, eles precisam de regulamentação posterior, né? Então, para entrarem efetivamente em vigor, precisa de uma legislação complementar, né? Então, a briga está só no começo. E não é só isso, gente. O fato do Fundeb agora ser constitucional não quer dizer que seja uma conquista eterna, né? Várias coisas já saíram da Constituição. E mesmo assim, e mesmo que ela continue sendo um elemento constitucional, podem acontecer algumas manobras que retirem dinheiro desse fundo, né? Por exemplo, existe, por parte do governo federal atual, discussões de se extinguir, né, as verbas carimbadas para a educação, né, as vinculações obrigatórias de orçamento público na educação. Então, sim, na minha leitura, na minha interpretação, o fato do Fundeb agora estar no texto constitucional é uma vitória, é um avanço para a educação, mas isso nem de longe quer dizer que o problema está resolvido ou que nós não precisamos mais nos preocupar com isso, né? A disputa de forças continua, a correlação de forças continua, então por isso que eu acho que é tão importante a gente compreender, mesmo que minimamente, esse sistema de financiamento da política educacional, para que, né, tenhamos consciência de como ele opera e para que possamos, né, lutar pela sua permanência e pela sua ampliação, né? Então, é um pouco sobre isso que eu gostaria de conversar com vocês hoje, né, o financiamento da política educacional. Bom, eu vou começar lendo, né, o artigo 212 da Constituição de 1988. O artigo 212 diz o seguinte: a União aplicará anualmente, nunca menos de 18, e os estados, o Distrito Federal e os municípios, 25% no mínimo da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino. Então, constitucionalmente, nós já tínhamos essa receita carimbada para a educação, né? A União deveria aplicar 18%, estados, Distrito Federal e os municípios 25% da receita resultante de impostos, hein, gente? Daqui a pouco eu vou explicar para vocês compreenderem um pouco melhor o que diz esse artigo. Claro que eu não vou entrar, né, no ciclo orçamentário, nem nenhuma definição muito complexa a respeito disso, mas só vou apontar para vocês que a arrecadação tributária do Estado, ela é composta por 3 elementos, né? Impostos, contribuições e taxas. Então, o artigo 112 da Constituição, ele se refere à renda resultante de impostos, ou seja, não inclui as contribuições e nem as taxas, né? Então, não é 18% no caso da União e nem 25% do caso dos estados e municípios, do montante total da arrecadação, né? É 18% e 25% da arrecadação de impostos, né, que já é um recorte dessa questão. O parágrafo 1º
né, do artigo 212, né, ele vai nos dizer que a parcela da arrecadação de impostos transferida pela União aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, ou pelos municípios ou pelos estados aos respectivos municípios, não é considerada, para efeito do cálculo previsto nesse artigo, receita do governo que a transferir, né? Ou seja, então, aquelas transferências do fundo do FPE, do FPM, né, do Fundo de Participação dos Estados e do Fundo de Participação dos Municípios, não entra no cômputo, né, desses 18% e 25%. Né? Então, esse artigo da Constituição, ele estabelece uma fonte de recursos perene, para a educação. Mas, como eu disse para vocês, aqui tem meio que uma pegadinha, né? Porque dá a impressão, né, a gente poderia ter a impressão de que se trata de 18% ou 25% do total, do montante total de arrecadação da União, Estados e Municípios, e não é o caso, né? Como eu disse para vocês, né, os tributos, ou seja, aqui, só um pouco antes disso, né, o Estado não produz riqueza, não produz. Né? Todo recurso utilizado pelo Estado, ele é retirado da sociedade e do mercado via tributos. O grosso, tem algumas outras coisinhas que o Estado pode arrecadar, mas acaba que são elementos que são pequenos. Né? A gente, como aqui não é uma aula do ciclo orçamentário, né, a gente pode ignorar essas outras pequenas receitas e a gente ficar com o grosso da receita do Estado, que é uma receita tributária. Né? Então, os tributos, eles são pagamentos obrigatórios que cada um de nós, né, os cidadãos e as empresas, têm que fazer ao Estado para que ele possa custear suas atividades. Então, o grosso da arrecadação dos estados é por via da cobrança de tributos. Entretanto, existem 3 modalidades de tributos. Existem os impostos, as contribuições e as taxas. E aqui, o artigo 212 da Constituição, que eu mostrei para vocês anteriormente, ele se refere única e exclusivamente à arrecadação de impostos. Então, ele não diz respeito do conjunto da arrecadação do Estado brasileiro. Diz respeito única e exclusivamente a respeito dos recursos que são captados a partir de impostos. E aqui se faz necessário a gente discutir, né, mesmo que de uma forma mais genérica, né, a definição de cada um desses tributos. Né? O que são impostos? Os impostos são um tributo compulsório, né, de cobrança geral, independente de qualquer atividade estatal. Ou seja, os estados cobram impostos de maneira geral e não tem uma vinculação, um destino pré-determinado. Então, não obstante existirem algumas obrigatoriedades legais, os impostos são arrecadados e os governos vão gastar esse dinheiro da forma que julgarem necessários. E aí vai ser com salário, vai ser com aposentadoria, obra, construir hospital, o que seja. Né? Então, os impostos, todos os impostos arrecadados, eles não têm um destino pré-determinado. Então, num certo sentido, o Estado pode usar esses recursos na área que achar melhor. Né? Muito embora, como eu disse para vocês, existem alguns parâmetros. Por exemplo, né, na aula de hoje mesmo eu comentei estádio, sim, pode gastar inclusive com estádio. Pode sim. Como eu comentei com vocês, existe, por exemplo, o Fundo de Participação dos Estados e o Fundo de Participação dos Municípios, que são transferências obrigatórias que a União e os estados têm que fazer. Então, não, rachadinha não pode, Edmilson. Pode fazer com um monte de coisa, com rachadinha não pode, não. Esse está no campo da ilegalidade.
Mas estádio pode, né? Estádio está no campo da legalidade. Então, existem alguns elementos legais que compulsoriamente atribuem algumas destinações para os impostos, né? Mas, de forma geral, é um dinheiro que entra e os governos podem usar da maneira como acharem mais conveniente. Então, como eu disse para vocês, como não tem um destino pré-estabelecido, esse dinheirinho que a gente paga todo mês de imposto de renda, né, toda vez que a gente olha o nosso contra-cheque e vê aquela mordida, né, todo início de ano, o IPTU, se bem que em Diamantino o IPTU é mais no meio do ano, né, pelo menos isso, mas enfim. O IPTU, o IPVA, o imposto de renda, né, que é essa tributação mais direta, todo esse dinheiro ele vai para o Caixa Único, né, vai compor o Tesouro Nacional, ou estadual, ou municipal, e os governos vão poder utilizar isso pagando salário, investindo em obra, enfim. Então, o imposto é um tipo de tributo cuja sua utilização é mais livre, né? Essa é a grande diferença. Os impostos, eles podem ser eventualmente compartilhados, como é o caso do FPE e o FPM, que eu disse para vocês. Não são todos os impostos que são partilhados, né? E aí o sistema tributário brasileiro, coleguinhas, ele é muito complexo, né? Não é tão simples assim a gente desmembrar esse cipoal que é o sistema tributário brasileiro. Mas alguns impostos federais, eles são distribuíveis, né, partilháveis, alguns outros não, a mesma coisa acontece com os estaduais, mas, assim, em termos de definição, o imposto é isso, né, ele não tem, a princípio, uma destinação líquida e certa, uma destinação obrigatória. Por outro lado, né, o segundo tipo de tributo que nós temos são as contribuições. As contribuições são um tipo de tributo cuja verba arrecadada tem um destino certo, né? E essa contribuição não é partilhada entre os entes da federação. Existem N tipos de contribuições. E a principal característica da contribuição é justamente o fato dela não ser partilhada, pelo menos não obrigatoriamente. Por isso, toda vez que se fala em aumento de carga tributária, não se criam novos impostos. Por quê? Porque os impostos, necessariamente, eles têm que ser compartilhados. Normalmente, quando se cria uma nova tributação, é uma contribuição. A CPMF, né? O famoso imposto do cheque, que está aí no horizonte para voltar com outro nome, né, de contribuição sobre movimentação financeira, sobre movimentação do e-commerce, enfim, essas ideias que estão circulando aí, todas elas são contribuições, né? A classificação delas é de contribuição. Então, elas não são partilháveis. Por isso que toda vez que a União quer criar um novo tributo, normalmente o que se cria são contribuições, né? Porque não tem que gastar, não tem que dividir com estados e municípios. A CID é um tipo de contribuição, são N as contribuições. E uma característica, né, as duas principais características das contribuições é que elas não são partilhadas, e duas, elas são arrecadadas para fins específicos. Então, o dinheiro que o Estado arrecada por meio de contribuições, o gasto está pré-estabelecido, né? Então, por exemplo, CEFEM, né, que é a contribuição sobre o impacto ambiental das minerações. O CEFEM, quando bate na conta da prefeitura, a prefeitura não pode gastar com o que ela quiser. Existem elementos pré-determinados de como as prefeituras podem gastar o dinheiro da CEFEM, né? Então, essa é a característica das contribuições. Elas não são, a princípio, né, não são partilhadas e elas têm um fim específico. No nosso caso aqui da educação, a contribuição que existe é a do salário educação.
né, é cobrado uma alíquota de 2,5% sobre a folha de pagamento das empresas, né, e esse recurso é exclusivamente voltado para a educação. Então, a educação, a contribuição que existe especificamente para a educação é o do salário educação, que representa uma alíquota de 2,5% sobre a folha de pagamento das empresas. Mas não é a única contribuição que é utilizada pela educação, né? A contribuição de financiamento da Seguridade Social, o COFINS, também uma beiradinha do COFINS vai para a educação, e o Fundo de Amparo do Trabalhador, o FAT, também uma beiradinha dele vai para o financiamento da educação. Então, do ponto de vista dos impostos, né, os impostos eles são, por definição, compartilháveis e eles não têm fins específicos. As contribuições, em geral, não são partilhadas e têm fins específicos. A legislação vai dizer exatamente como esse dinheiro pode ser gasto, né? Então, isso são as contribuições. Falar um pouco desse tipo de contribuição que é do nosso interesse aqui, que são os recursos da contribuição, nesse caso, alguns políticos... Não, peraí que eu perdi o comentário aqui, só um minutinho. Perdi o comentário aqui, galera, deixa eu só voltar lá. Mas, nesse caso, alguns políticos fazem as pedaladas para manobrar essas verbas. As verbas da contribuição... Na verdade, a questão da pedalada foi uma questão mais... acaba que foi uma manobra contábil, assim, mas, diante de tudo que a gente está vivendo agora, parece até um problema menor, né? Um negócio meio estranho, né? Um presidente cair por causa disso e, nos tempos atuais, bom, enfim, essas coisas todas que a gente está vendo que está acontecendo. Manobras podem acontecer, Kelly? Pode, né? Porque, como eu disse para vocês, o sistema tributário é um cipoal, é um negócio extremamente complexo, né? E pouca gente entende, né? Então, pode ser que aconteça alguma malversação de uso, algum erro, principalmente, Kelly, em município pequeno, né, porque os municípios pequenos têm muita dificuldade em constituir um corpo técnico especializado que consiga dar conta de todas essas dimensões. Então, pode acontecer, sim, de utilizar um recurso de contribuição para alguma coisa que não deveria. Mas aí eu te digo, Kelly, que no Brasil cada vez mais tem se fortalecido o que alguns autores chamam de sistema U, né, TCU, AGU, CGU, ou seja, um sistema de controle muito... O próprio Ministério Público, né, um sistema de controle muito duro, né, com relação aos administradores, né. Então, pode acontecer desvio, sim, né, óbvio que não é totalmente fora da realidade, mas existe um sistema razoavelmente operante para tentar conter essas coisas. Aline, cipoal, traçado emaranhado, tá definindo aqui. Contribuição, impostos partilháveis, sem fins específicos, tá, isso. Aqui no município teve pedalada. Eu não duvido não, sabe, Kelly? Não duvido não. Né? E os tributos das notas fiscais quando compramos no supermercado. Muitos deles são... Sueli, a maioria deles é imposto. Né? Aí tem que ver cada um. Né? Aí realmente tem que olhar cada um. Mas vários deles são impostos. O ICMS, por exemplo, que é um imposto sobre circulação, né, ele incide ali no preço de cada coisinha que a gente compra no supermercado. Né? E o sistema tributário brasileiro, ele está muito focado justamente nesses impostos indiretos que você disse. Então, faz com que o nosso sistema tributário seja brutalmente regressivo. Né? O que isso significa? Significa que pobres pagam muito mais impostos do que ricos. Né? Então, Sueli, no caso, tem que olhar, né? Nas notas fiscais pode ter alguma contribuição ali, mas também tem impostos. Né? Ali também tem impostos nas notas fiscais.
Alexandre, como faz para seguir esse rastro quando algumas verbas são conseguidas fora do seu tempo por um parlamentar? Deputado. Alexandre, esse assunto é boa, essa pergunta é boa. A princípio, Alexandre, quando essa verba vem de emenda parlamentar, o controle sobre ela é menos rígido. Eu vou dar um exemplo para vocês que aconteceu aqui na universidade recentemente. A universidade teve... a universidade ela é um sistema parlamentarista, sabe, gente? O chefe do executivo, né, o reitor, o diretor de unidade, o coordenador de curso, na verdade, eles não apitam nada. Né? Todas as decisões são decisões colegiadas. Né? Então, no caso da universidade, o conselho maior é o conselho universitário, Consul. Então, basicamente, o reitor vai executar tudo que o Consul determina. Esse ano, a reitoria da UFVJM comprou 2 carretas para virar consultório dentário ambulante. Comprou 2 carretas. E esse assunto não passou pelo Conselho de Curadores, não passou pelo Conselho Universitário. Por que não passou? Justamente porque era uma verba de parlamentar. Né? Era uma verba parlamentar. Né? Enfim, era uma emenda parlamentar. Né? E a emenda parlamentar, nesse sentido, tem um pouco mais de flexibilidade. Né? Na verdade, é muito do interesse do parlamentar, né? Em que ele quer gastar aquele recurso. Né? Então, Alexandre, os recursos de emendas parlamentares, eu não conheço, né? E aí aquela coisa, né? Precisaria que nós conhecêssemos, estudássemos mais a fundo a legislação das emendas parlamentares, mas eu te diria que, a princípio, a destinação desse recurso é mais livre. Pode comprar carreta, pode comprar ambulância, pode construir, reformar, né? Então, Alexandre, tende a ser um recurso mais livre, e aí vai ter uma vinculação maior com os interesses do parlamentar mesmo, que está liderando esses recursos, beleza? E seguir o rastro, ele é difícil mesmo, sabe? Toda prefeitura deveria ter um portal de transparência, sabe, Alexandre? Toda prefeitura deveria ter, né, para a gente acompanhar a entrada do recurso e a saída. Né? A princípio é isso. Bom, onde eu parei aqui, o recurso do salário educação. Os recursos dessa contribuição salário educação, que corresponde a uma alíquota de 2,5% da folha de pagamento, elas são destinadas ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Né? E você lembra aquilo que eu falei? Esses recursos são carimbados. Né? É muito claro com o que os prefeitos e governadores podem gastar esse dinheiro. E pode gastar com merenda, pequenos reparos e manutenção das escolas. Então, esses recursos do salário educação não pode ser utilizado, por exemplo, para pagar aposentadoria e pensão. Né? Esse dinheiro do salário educação não pode ser gasto com isso. E as cotas estaduais e municipais da arrecadação da contribuição social do salário educação serão distribuídas proporcionalmente ao número de alunos matriculados na educação básica nas respectivas redes públicas de ensino. O que significa isso? Desse montante arrecadado por essa contribuição chamada salário educação, isso vai ser dividido proporcionalmente ao número de alunos matriculados na educação básica nas respectivas redes públicas de ensino. Então, vai fazer um levantamento, uma estatística de quantos alunos matriculados na educação básica, e o repasse desse dinheiro vai ser de acordo com essa estatística, né? De acordo com o número de matriculados na educação básica nas respectivas redes públicas de ensino. Né? É mais ou menos assim que funciona o salário educação. E aí, de modo geral, sobre as contribuições sociais, elas não fazem parte da vinculação dos percentuais mínimos para desenvolvimento, para manutenção e desenvolvimento do ensino. Ou seja, elas são excluídas do orçamento geral.
Então, as contribuições, elas não contam naquele 18% e 25%. Né? Elas são uma complementação, uma renda extra da educação. Compõe uma outra rubrica, por assim dizer. Né? E o último tributo aqui, que compõe o total da tributação dos estados, são as taxas. Né? E as taxas são mais específicas ainda. Né? Elas normalmente se relacionam com algum serviço específico. A taxa de lixo, taxa de iluminação pública. Né? As taxas, normalmente, elas têm a ver com alguma prestação de serviço. Taxa de esgoto. Então, né, normalmente é isso. Então, do total da arrecadação, voltando aqui, do total da arrecadação tributária, nós temos impostos, nós temos contribuições e nós temos taxas. O artigo 212 da Constituição, que estabelece um mínimo de 18% e de 25% para a União e de 25% para estados e municípios, diz respeito única e exclusivamente à arrecadação de impostos. Ok, galera? Ficou muito embolado? Então, basicamente, em linhas muito gerais, esse é a composição da arrecadação tributária e o que cabe à educação, a gente vai ver, além do salário e educação, a gente vai ver um pouco mais para frente. Posso sim, Rodrigo? Posso fazer sim. Eu deixo lá para vocês. Então, vamos lá. Próximo. Aqui é só para vocês terem um pouco uma ideia, né, da quantidade. Aqui, obviamente, não estão todos, né, todos os tributos. Aqui estão só alguns. Normalmente, os impostos vêm com o nome de imposto na frente. Né? O imposto de renda de pessoa física é aquele que é abatido nos nossos contra-cheques aí todo mês. O imposto de renda de pessoa jurídica, né, imposto sobre produtos industrializados, o imposto o IOF, né, sobre operações financeiras, imposto de importação, exportação. Esse aqui é interessante, não sei se vocês sabiam. Né? Quando no ambiente urbano, o imposto territorial ele é municipal, ou seja, os prefeitos arrecadam, as prefeituras arrecadam. Mas quando é propriedade territorial rural, quem arrecada é a União. Vocês sabiam disso? Eu nunca consegui entender exatamente por quê, né? Mas talvez a explicação seja da dificuldade que os prefeitos teriam de cobrar impostos dos grandes latifundiários, né? Talvez a ideia de que a União, como está mais longe, teria mais facilidade de cobrar, né? Não sei exatamente por quê, não. Mas... Professor, sim, pode falar? Eu acho que o gerenciamento de terras também, de latifundiário, rural, é feito pela União também. O banco de dados deles é um trabalho da União. Talvez possa ter uma relação também. Eu concordo. Acho que provavelmente. Ô, professor. Sim, pode falar. Você está falando isso daí, né? É engraçado. Juiz de Fora, o ano retrasado, passou pela atualização do plano diretor e uma das estratégias justamente que fui, e você falou isso na última aula aí, que eu fui entendendo, né? E também lá antes, conversando com umas pessoas, né? Que eu fui sistematizando. A prefeitura teve justamente essa estratégia de expandir a malha urbana, de promover uma re-regionalização da cidade para incorporar áreas que antes eram rurais, mesmo sem infraestrutura urbana, né? Para arrecadação de PTU. Só que essa coisa, né, para pegar áreas que até então não tinha essa cobrança, né, e aqui em Juiz de Fora tem nas suas bordas tem muito essa coisa dos granjeamentos e tal, então uma estratégia até mesmo de arrecadação. Sim. Muito claro que, assim, rolou até um incômodo, porque tem toda aquela questão da regionalização e a Zona Norte, que hoje, né, foi chamada de região noroeste, né, aí ficou aquela coisa, não, mas aqui é tradicionalmente, culturalmente chamada de Zona Norte, né, aí expandiu e colocou como região noroeste, assim. Mas, assim, toda uma estratégia política por trás e que não foi nem discutida, né, foi muito por conta, né, assim, contatos dentro da prefeitura, né, por conta dessa lógica mesmo de aumento da arrecadação de imposto. Sim,
O que às vezes o prefeito tem que prestar atenção é que aumentar a arrecadação, normalmente você vai ter que aumentar a responsabilidade de gasto também, né? Mas, em geral, como eles não ligam para isso, acaba que não faz tanta diferença, né? Saúl, eu morava em um município do litoral onde os impostos de alguns resorts 5 estrelas iam para a União. Porque, olha, na zona litoral, Saúl, é aquela coisa que eu falei, né? O sistema tributário ele é bem complexo. Mas você tem uma faixa de... O pessoal da geografia, todos vocês, né, certamente sabem disso melhor que eu, existe uma faixa ali do litoral que ela é terreno da União. Ela não é nem que a cobrança de impostos da União, não, ela é da União, né? Tanto nos rios quanto no mar, você tem uma faixa de domínio ali que ela é da União, né? Então, em geral, esse pessoal não é nem dono. Esses grandes resorts, galera, esse pessoal que privatiza praia, que fecha praia, que fecha cachoeira, eles não são nem donos daquilo, cara. É uma apropriação, é um roubo do patrimônio coletivo, né? O que o grande capital faz nessas áreas, né? De praia, de cachoeira, né? Enfim. Né? É da União, Satira. No caso das praias, a Marinha que vai ter a responsabilidade de tomar conta, né? Mas é da União. É uma faixa ali de domínio da União. Então, esses grandes resorts, em geral, nem são donos. Aliás, são donos da benfeitoria, né? Mas não são donos do terreno, do espaço. Então, aqui, outras contribuições, a CID. A CID tem a ver com combustível, né? Salvo engano. O PIS, COFINS, contribuição sobre lucro líquido, né? Então, aqui são os principais tributos, né? Entre eles, os impostos e contribuições. Os dos estados são esses aqui, né? O imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, que é um imposto indireto, né? O imposto sobre a propriedade de veículos automotores, o IPVA, que é um imposto direto, né? E o imposto sobre transmissão de causa-mortes e doação, que é o ITCMD, né? Que tem uma alíquota bem pequenininha. E dos principais tributos municipais, nós temos aqui o imposto sobre serviços. Em alguns lugares chama imposto sobre serviços de qualquer natureza, ISSQN, né, em várias prefeituras. O imposto predial territorial urbano, que é o IPTU, o imposto sobre transmissão de bens imóveis, ITBI, né, que é basicamente os principais tributos municipais. Por que isso aqui é importante, galera? Porque lá embaixo a gente vai ver que a composição da Fundeb tem a ver com isso. A composição da Fundeb tem a ver com esses tributos aqui que são estaduais e municipais, federais, estaduais e municipais. Né? Por isso que eu achei importante, né, mostrar rapidamente quais são os principais tributos de cada nível de governo. Bom, só para fechar um pouco essa introdução ao sistema tributário brasileiro, eu queria comentar uma coisa para vocês, para que vocês consigam entender melhor por que é tão importante a participação da União no financiamento das políticas públicas de estados e municípios. É absolutamente fundamental. Por quê? Porque a arrecadação tributária no Brasil está extremamente concentrada na União. Então, se a União tirar o corpo fora, né, como o atual governo sinalizou que queria tirar o corpo fora no Fundeb, por exemplo, isso vai ser um completo desastre para a educação brasileira, né, se o governo federal passar ou diminuir ou mesmo extinguir os repasses. Né. Por quê? Porque a Constituição de 1988, galera, promoveu uma intensa descentralização administrativa, né. Na aula que eu comentei com vocês sobre a Constituição, eu mostrei para vocês como a Constituição chega ali atribuindo funções para todos os níveis de governo. Né? No caso da educação, nós vimos que não são exclusividades, são prioridades. Né? Ou seja, os municípios têm que investir prioritariamente no ensino infantil e no ensino fundamental, os estados prioritariamente no ensino fundamental e no ensino médio, a União... ensino profissional, ensino superior, né? Mas isso não é exclusividade. Os estados podem ter escola
infantil, fundamental, médio e superior, né? Minas tem isso, tem a UENG, São Paulo tem 2 grandes universidades estaduais, não é que é exclusividade, mas existem algumas prioridades. Então, a Constituição ela estabelece muitas funções para estados e principalmente para os municípios. A partir de 1988, os municípios começaram a ter várias responsabilidades no que tange à execução de políticas públicas. Só se, por um lado, a Constituição descentralizou as políticas públicas, o sistema tributário brasileiro continua muito concentrado, né? Dos 5 principais impostos que são arrecadados no Brasil e que correspondem mais ou menos a 70% da arrecadação total, a maioria deles é da União. Por exemplo, o ICMS arrecada muito, né? Porque o ICMS é cobrado em cada estado, então é um tributo que arrecada muito, ele é estadual. Mas a contribuição sobre a Previdência é uma contribuição federal, o imposto de renda é um tributo federal, o COFINS, FGTS, né, a contribuição sobre o lucro líquido, né, o SCLL. Então, vocês percebam, dos tributos que mais arrecadam, a maioria deles é da União, né? Então, se a União não participar, é uma quebradeira geral. Os municípios, os estados, e principalmente os municípios, não terão como dar conta das suas responsabilidades, né? Esse dado aqui está bastante desatualizado, mas eu posso, sem medo de errar, afirmar para vocês que isso não mudou muito, não. 70%, em torno de 70% da arrecadação tributária está na União, 25% nos estados e 4% nos municípios. E os municípios têm que dar conta do atendimento básico de saúde, do atendimento básico em educação. Cada vez mais os municípios têm sido impulsionados, né, obrigados a tratar da questão da segurança pública, né, criando guardas municipais. Então, assim, tem muito recurso concentrado na mão da União. Por isso é tão importante a participação da União na complementação de recursos da educação, porque o dinheiro está lá, né? É aquela história, né? Quem paga a banda escolhe a música, né? Então, né, por mais que a Constituição tenha descentralizado responsabilidades, ela não descentralizou recursos. Então, estados e municípios ficam a reboque do governo federal. E como quem paga a banda escolhe a música, né, a participação do governo federal é extremamente importante para essa nossa área da educação. É fundamental. Bom, feita essa introdução mais geral sobre o sistema tributário brasileiro, uma fala também preliminar sobre a contribuição lá, o salário e educação, e a necessidade da participação do governo federal enfim, no financiamento das políticas educacionais. Eu queria falar um pouco com vocês agora sobre o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb, né? Como eu disse para vocês, já em 88, o legislador previa a necessidade de um fundo de participação. Ele já estava presente ali, só que ele tinha data para acabar. E a data para acabar era esse ano, né? Esse Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica acabaria em dezembro desse ano, mês que vem, né? Então, o sistema educacional brasileiro chegou pertinho de um colapso, tá, gente? Porque se esse Fundeb não fosse renovado, os municípios teriam, a grande maioria dos municípios não teria como continuar sustentando a sua rede própria. E eu, particularmente, considero que foi uma vitória da educação brasileira o Fundeb agora ser uma política de Estado, né? Ele está dentro da Constituição. Como eu disse para vocês, né, não existe conquista eterna, né?
Várias coisas que já estiveram na Constituição já não estão mais, né? E esse fundo, gente, ele pode ser desidratado mesmo estando na Constituição. Né? O fato de estar lá, eu particularmente considero como um avanço, como uma vitória, mas não quer dizer que a gente pode ficar deitado em berço esplêndido, não. Tem que prestar atenção em todas as movimentações nesse sentido. Mas eu particularmente acho que foi um avanço. Ele é um avanço gradativo, né? Isso eu sempre falo nas aulas de políticas públicas, né? Sejam elas quais forem. É muito importante a gente sacar o processo histórico de desenvolvimento de uma ideia. Né? Porque como vocês vão... não sei se vocês chegaram a assistir o vídeo que eu coloquei lá sobre financiamento, né? É um vídeo que foi produzido pelo pessoal do Gestrado, lá da FAI, da UFMG. No chat do link passado, alguém aí comentou que conhece o pessoal do Gestrado, né, e comentou comigo, comentou que eu estou utilizando aqui na aula, né. O Gestrado tem um material muito bacana, assim, conheço muita gente lá tem grandes amigos lá no Gestrado, né, o Alexandre, que está apresentando o vídeo, o apelido dele é Totinha, é o que está apresentando o vídeo lá, o Thiago, né, tem um pessoal muito bom lá no Gestrado, e com alguma frequência eu uso alguns materiais deles. Mas no vídeo que eu coloquei para vocês, o cara está debatendo isso, né, e é interessante que ele vai fazer um histórico para a gente desse fundo. Uma das coisas que eu acho mais interessante na fala dele é quando ele diz que essa ideia da existência de um fundo, a ideia de uma base, de um piso salarial profissional nacional, de uma carreira nacional, isso já estava sendo discutido em 1984, né? Ou seja, as ideias não caem do céu, nem brotam do chão. É um processo político de correlação de forças, né? Por isso, às vezes, uma ideia surge, assim, todo mundo, às vezes, acha que é absurdo. Não, isso não vai acontecer nunca. Mas, com o tempo, galera, a ideia vai ganhando musculatura. Ela vai ganhando algumas mentes, ganhando alguns corações. Então, às vezes, uma coisa que é utopia hoje, quem sabe daqui a 20 anos não se concretiza, né? A ideia de um fundo, a ideia de um piso nacional para a educação, a ideia de uma carreira padronizada, é uma ideia que está aí já há quase 40 anos. Né? Se desenvolvendo a trancos e barrancos, com muito custo, mas está aí. Né? O governo Fernando Henrique lançou o Fundef, né, que ele era muito mais restritivo. O governo Lula reformula o Fundef e cria o Fundeb, que tem uma base maior. Então, assim, as políticas públicas, às vezes, elas vão caminhando, né, com passo de formiga, assim, né? Aquela música do Lulu Santos, né? Com passo de formiga e sem vontade. Mas, às vezes, caminha. Né? E eu acho que o Fundeb estar agora no texto constitucional, eu acho que é um avanço. Né? Um avanço importante. Bom, mas vamos lá. Tentar destrinchar um pouquinho o que é o Fundeb. Né? A Constituição vai nos dizer o seguinte, né? A Constituição vai nos dizer que a distribuição dos recursos e de responsabilidades entre o Distrito Federal, os estados e seus municípios é assegurada mediante a instituição, no âmbito de cada estado e do Distrito Federal, de um fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais da educação. O nome do fundo é gigante, né? E de natureza contábil. O que significa isso aqui, gente? O Fundeb não é um fundo só. O Fundeb são 27 fundos, né? Cada estado e o Distrito Federal tem o seu. Então, por assim dizer, é um pool de fundos, né? É um sistema de fundos. O Fundeb não é um fundo só, né? Cada estado tem que ter o seu. Né? E os recursos do Fundeb serão distribuídos entre cada estado e seus municípios proporcionalmente ao número de alunos das diversas etapas e modalidades da educação básica presencial matriculados nas respectivas redes nos âmbitos de atuação prioritária. O que isso significa? Que o recurso do Fundeb vai ser distribuído de acordo com o número de matrículas naquelas áreas que são prioritárias.
Então, por exemplo, o ensino infantil não é prioritário para os estados, mas é prioritário para os municípios. De novo, os estados podem ter escolas de ensino infantil? Óbvio que pode, não é proibido. Mas o ensino infantil não é prioridade, né? Então, vai contar um número de matrículas prioritárias. E aí, a partir disso, esses recursos vão ser distribuídos, né? A partir do número de matrículas. Daqui a pouquinho a gente vai ver que a modificação do Fundeb deu uma complexificada nisso, né? A modificação que foi feita em 2020, que foi feita esse ano, com a emenda 108, né? Tenho quase certeza que é isso, é a emenda 108 de 2020, né? Foi promulgada esse ano. Estabelece alguns outros parâmetros de distribuição, mas basicamente é isso, né? Basicamente, esse recurso vai ser distribuído de acordo com o número de matrículas. Professor, diga. O Fundeb, você acha que essa, assim, a forma de distribuição, da arrecadação, ele pode cristalizar, por exemplo, ou fortalecer a questão da lotação de sala, uma vez que tem a ver a quantidade de matrícula para a escola? Faz sentido isso um pouco? Olha, poder pode. Nós precisaríamos de dados empíricos, né? A gente levantar os dados empíricos. E como a gente viu na aula passada, uma das metas do PNE é a universalização do ensino fundamental, então existem outras pressões também em cima dos prefeitos para superlotar as salas, né? Então, é uma hipótese, sim, Rodrigo. É uma hipótese. Eu não tenho dados assim para dizer se isso está acontecendo ou não. Vocês podem dizer isso muito melhor que eu, né? Como é que está essa questão da superlotação nas salas de aula. É uma hipótese. Eu não tenho como afirmar, né, asseverar que isso é verdade, né? Mas, enfim, é uma hipótese consistente. Isso pode acontecer, sim. Bom, então, de acordo com as matrículas, né? A Constituição ela também vai dizer que a existência do fundo não desobriga estados e municípios do Distrito Federal da aplicação daquele mínimo constitucional de 25%. O que é isso? A existência do Fundeb não quer dizer que estados e municípios estão desobrigados a empregar 25% da sua arrecadação em impostos com educação. Uma coisa não elimina a outra, né? As duas coisas são complementares, né? Bom, então, como eu disse para você, o Fundeb não é um fundo único, né? Ele é um pool de fundos, né? Cada estado tem o seu. Esses fundos estaduais, eles distribuem anual e automaticamente os recursos vinculados à educação entre as redes de ensino, né, estadual e municipais, de novo, de acordo com as matrículas presenciais de cada uma delas, conforme a sua atuação prioritária, como eu disse. E aqui vem um ponto importantíssimo, galera. A União complementa esses recursos estaduais dos estados mais pobres, né? A complementação de recursos por parte da União vai considerar a disponibilidade fiscal de cada rede, né? Não sei se ficou muito confuso, mas a ideia é a seguinte: cada estado tem o seu Fundeb, tem o seu fundo, né? A União vai complementar os recursos dos fundos dos estados mais deficitários, né? Qual é o critério que a União vai usar para fazer isso? Disponibilidade fiscal de cada rede de ensino, né? Na próxima página, talvez isso fique mais claro para vocês, né? Então, voltando ao ponto, cada estado tem o seu fundo. E a União se compromete a complementar esse recurso dos estados mais pobres, né? Então, a União deve destinar hoje, né, para a complementação ao Fundeb, o equivalente a 10% da soma dos 27 fundos estaduais. Então, todo o recurso que os 27 fundos têm, eles são juntados num bolo. O total desse bolo, hoje, a União tem que aportar 10%.
Então, no caso aqui, esse dado, acho que ele é atual, os 27 fundos têm 15,5 bilhões. Então, o Estado tem que aportar 10% disso. O Estado não. A União, o governo federal, tem que aportar 10% do total desses fundos para ajudar os estados mais pobres. Como é que isso é feito? Né? Quais estados vão receber esse dinheiro e quais estados não vão receber? Esse recurso é destinado a equalizar, né, para diminuir as desigualdades regionais. Né? É óbvio que o estado de São Paulo, por exemplo, tem muito mais recurso que o Acre. Né? Então, o estado de São Paulo consegue manter minimamente o piso salarial, consegue manter minimamente o conjunto de obrigatoriedades que envolve a prestação de serviço educacional. O Acre não necessariamente. Então, o governo federal vai aportar recursos no Acre para que o valor médio por aluno suba um pouco. Conseguiram entender? É essa a ideia. Né? O governo federal ele tem a obrigação de aportar recursos por dinheiro para os estados mais pobres para dar uma equalizada, né, nos fundos estaduais de forma geral. Então, essa equalização, né, o Fundeb vai utilizar um negócio que chama VAAF, né, que é os valores do aluno por ano, os valores médios de aluno por ano. Né? Você tem um parâmetro federal, né, de quanto se deve gastar com um aluno por ano. O valor é baixo, tá, gente? Eu acabei não colocando aqui, mas se eu não estiver enganado, o valor é de 300 e alguma coisa, menos de R$400. Acho que é isso. Peraí. Bom, não lembro. Esqueci agora. Eu realmente esqueci. Mas... Professor, oi? Eu acho que o valor anual é uns 3.000 e poucos reais por aluno. É isso, aqui multiplica. O 400 é por mês, se não me engano. É isso, por isso que eu estava em dúvida aqui. Você tem um parâmetro federal de um gasto médio por aluno. Aí vai olhar cada fundo, se tem isso, vai olhar o número de matrículas de cada fundo e vai olhar o que cada fundo tem de recurso. Os estados que não conseguem alcançar esse parâmetro, essa complementação de 10% é utilizado para isso. Né? Então, os fundos estaduais, essa complementação, ela é voltada para os estados mais pobres. Né? Em 2019, né, o professor lá do vídeo que eu passei para vocês, ele estabeleceu, ele nos conta que em 2019, 10 estados receberam essa complementação. Né? Do universo de 27 é um número grande, né? Então, daí dá para ver que uma parte significativa dos estados, eles não estão conseguindo, os fundos não conseguem cobrir os gastos, o gasto mínimo anual por aluno. Né? Eu acho que um outro avanço também importante que nós tivemos vamos dizer assim, nesse período de tempo aí, período de tempo não, nesse ano, né? Que é a emenda 108 de 2020, é que estabeleceu que essa complementação, que hoje é de 10%, ela vai passar a ser de 23% em 2026. Olha, sim, se não tiver nenhum golpe e nenhuma facada aí nesse intervalo de tempo, é uma mudança significativa. Foi doado para muita gente, agora pouco, e a banana vai ser doada também. Agora, eu vou ter que preencher aquelas fichas individualmente, tudo, como se eu tivesse doado para as famílias. E vou ter que assinar. Tipo assim, vou ter que falsificar uma assinatura ali. Seu áudio está aberto, Vamos compartilhar aqui dos problemas financeiros da galera. Pode ser de van também, é tranquilo. Na aula passada teve briga de casal, vocês lembram? É ótimo esse negócio. Bom, vamos lá. Assim, oi? Professor, só te interromper rapidinho. Depois, se você tiver um tempo aí na aula, você pode explicar esse conceito de pool de fundos, o significado dele, no geral, assim? Tá, beleza, tranquilo. Espera aí, galera. Vamos lá, vamos voltar aqui. Então, vamos lá. Eu não sei a opinião de vocês, mas, para mim,
esses dois elementos, eles são muito importantes, né? O fato do Fundo da Educação ter saído das disposições transitórias, que aí teria um tempo para acabar, e o tempo para acabar ia ser esse ano. O fato de ter saído das disposições transitórias e ter entrado no corpo do texto da Constituição, para mim, foi um avanço. E, para mim, também foi um avanço esse aumento gradativo da complementação da União de 10% para 23% da soma dos fundos estaduais. Ou seja, vai ser um pulo de 15,5 bilhões hoje para 36 bilhões. Né? Então, eu acho que foi um avanço significativo do ponto de vista de financiamento da educação, né? Esse aumento gradativo de 10% para 23% na complementação dos fundos. E a partir de 2023, né, a distribuição desses 23% aqui vai ser feita da seguinte forma, né? 10% seguindo o critério atual, que é esse aqui do valor aluno por ano, né, destinado aos estados mais pobres. O que é isso aqui? É aquilo que eu acabei de dizer. Você tem um parâmetro de quanto se deve gastar por um aluno, com um aluno por ano. Os estados que não conseguem atingir isso, o governo federal faz um aporte de recursos para que o fundo consiga dar conta desse valor mínimo anual por cada aluno. Então, 10% desse recurso vai ser para isso. 10,5% eles vão ser distribuídos às redes de ensino, independente do estado, né? Que vai ser 10,5% a partir de um valor do aluno que não vai única e exclusivamente se ater, por exemplo, o primeiro critério, né, que é o dos 10% mais pobres, ele considera única e exclusivamente as receitas vinculadas à educação fora o Fundeb, né? E esse novo método ele é mais equitativo, né, no sentido de que vai entrar nessa conta aí toda a arrecadação do município ou do estado do estado, no caso, né, que se reverte para a educação. Então, essa distribuição dos 23% ela vai ser mais equitativa, né? Não vai ser uma conta simples ali de quanto o Fundeb tem, porque o 10% o que o Fundeb tem? Quanto de recurso cada fundo estadual tem? X. Minas Gerais, X. O Fundeb de Minas Gerais tem X de recursos. Esse X de recursos é compatível com o parâmetro internacional, com o parâmetro nacional? Se sim, ok, não tem complementação. Se for abaixo, tem complementação. Entenderam? É só Fundeb. Esse VAAF é só Fundeb. Esse VAAT, né, ele não considera só o Fundeb, ele considera o Fundeb e as outras arrecadações que se voltam para a educação. Então, ele é mais complexo sobre esse ponto de vista, né? Ele vai conseguir... ele vai ser mais equitativo do ponto de vista da redistribuição dos recursos. Então, parte vai ser parte da complementação levando em conta o Fundeb e a outra parte da complementação levando em consideração toda a arrecadação que é utilizada na educação. E, por último, né, por último não, mas a Constituição, essa reformulação, né, a emenda 108 de 2020, acrescentou esse 2,5% aqui, ó. Esse 2,5% vai ser distribuído às redes de todo o Brasil que cumprirem condicionalidades de melhoria de gestão e que tiverem evolução nos indicadores de atendimento, aprendizagem e redução de desigualdades. O que é isso aqui, pessoal? A cada dia que passa, uma concepção vem ganhando mais espaço na gestão pública brasileira, uma concepção ligada ao gerencialismo, né? A toda uma dimensão de tentar igualar o setor público ao setor privado, de prestar atenção em dimensões de eficiência e eficácia e efetividade.
Então, tem todo um incentivo por parte do governo federal para que estados e municípios profissionalizem a sua gestão, né? Isso não é de agora não, tá, gente? Né? Isso começou ali em 94, né, com o governo Fernando Henrique Cardoso, mas é um movimento que ele só fez crescer de lá para cá, né? O próprio governo Lula estabeleceu incentivos parecidos para o campo da assistência social, por exemplo, né? Boa parte da profissionalização da assistência social nos municípios, ela se deve a um incentivo parecido que foi dado no MDS à época, né? Então, existe cada vez mais uma tendência da administração pública brasileira em valorizar essa dimensão da eficiência, eficácia e efetividade do trâmite da coisa pública. O que não é necessariamente ruim, né? Eu só acho que a gente não pode misturar as lógicas, né? Setor público é muito diferente do setor privado, né? Agem com lógicas absolutamente distintas. O setor público não é para dar lucro, né? Assim, enfim, eu não sou nem de longe um entusiasta de um processo de privatização, muito antes pelo contrário. Eu tenho severas críticas às empresas privadas às quais eu utilizo serviço, internet, telefone, né? Não estou nada satisfeito com esses serviços, né? De forma alguma é isso que eu estou defendendo. Mas, em alguma medida, eu acho que é importante, sim, alguma preocupação com eficiência, eficácia e efetividade das políticas públicas. Então, nessa emenda 118 de 2022, foi acrescentado esse 2,5% aí que serão distribuídos às redes que apresentarem indicadores de evolução de atendimento, aprendizagem, essa coisa toda. E, por último, né, a Constituição também estabelece o curso aluno qualidade, né, que eu vi que alguém comentou aqui no chat, né, o Paulo César. Tinha uma proposta por aluno que era o CAQ, né, curso aluno qualidade, que é exatamente isso aqui que o Paulo César está nos dizendo, que ele tem razão, inverteria essa lógica, Paulo César. O problema é que isso ainda não foi regulamentado, né? Mas a ideia do custo aluno-qualidade seria não prestar atenção nessas coisas aqui de cima, né? Não prestar atenção no número de matrículas somente, ou na quantidade de recursos fiscais disponíveis para cada estado. Na verdade, inverter a lógica, como o Paulo César disse. Você ia pegar as necessidades de cada escola. O que essa escola precisa? Está precisando de biblioteca, de quadra, equipamento, pessoal, né? E fazer uma conta disso pelo número de matrículas, né? Ou seja, seria uma inversão da lógica. Seria pensar o seguinte: o que eu preciso para ter uma boa educação? Seria essa a lógica do custo aluno qualidade. E isso está na Constituição, viu, Paulo César? Está na Constituição. Só não foi regulamentado ainda, né? Por isso que eu falei para vocês que o fato de estar na Constituição eu acho um avanço, mas por si só não significa muita coisa, assim, né? Não quer dizer que o problema está resolvido. Existe toda uma luta, né? A permanência de uma luta nesse sentido, né? A coisa não está resolvida. E esse CAC, ele é constitucional. Ele está na Constituição, mas ele ainda não foi regulamentado. E é uma lógica, assim, que, segundo, de acordo com o Paulo César nos disse, inverteria um pouco essa lógica aí da coisa. E aqui, galera, a Constituição, ela desce em detalhes lá do que vai compor o Fundeb. E a leitura da Constituição, ela é meio chata, né, porque ela não facilita para o leitor, né? Ele não vai dizer desse jeito que eu estou dizendo aqui, ela vai se remeter a outros artigos da Constituição. Então, eu fiz um arrazoado aqui, um resuminho para vocês, que facilita na leitura, né, que ajuda a descomplicar um pouco a leitura dessa parte da Constituição, né, e mais especificamente essa emenda 108 que eu estou falando para vocês. Bom, como será composto o Fundeb? Vamos lá, por partes. Eu vou disponibilizar isso aqui para vocês lá na disciplina, tá? Qual é a composição do Fundeb?
20% das seguintes receitas, né? Por isso que lá em cima eu mostrei para vocês o que eram os principais tributos federais, estaduais e municipais, né? Porque isso é importante na composição do Fundeb. Então, 20% da transmissão, causa-mortes e doação de qualquer bens ou direitos. Sujeito morreu, está doando ou transferindo o patrimônio. Tem uma tributação em cima disso aqui, que é pequenininha, não lembro de cabeça quanto que é, mas é pequeno. 20% do que é arrecadado com isso vai para o Fundeb, né? As operações relativas à circulação de mercadorias, esse aqui é o ICMS. 20% do que é arrecadado pelo ICMS vai para o Fundeb. Propriedade sobre veículos automotores, é o IPVA, que a gente paga todo início de ano. 20% vai para o Fundeb. 50% do produto da arrecadação do Imposto da União sobre Propriedade Territorial Rural, ou seja, metade do Imposto sobre Propriedade Territorial Rural vai para o Fundeb, né? O Imposto Territorial Rural, um imposto federal. O ICMS, o IPVA e a transmissão de causa-morte são impostos estaduais. 20 inteiros, 20,5%, né, do Fundo de Participação dos Estados e Municípios vai para o Fundeb. 22,5% do Fundo de Participação dos Municípios vai para o Fundeb. Ou seja, os repasses de recurso que são pré-estabelecidos, né, o Fundo de Participação dos Estados e o Fundo de Participação dos Municípios, quando o Estado ou o município recebe, ele obrigatoriamente tem que mandar uma parcela para o Fundeb também. A arrecadação do Imposto sobre Produtos Industrializados, né, 10% para os estados e Distrito Federal, proporcionalmente ao valor das respectivas exportações do produto. Ou seja, uma parcela do imposto do IPI, né, também vai ser utilizado para compor o Fundeb de acordo com a proporção, a participação de cada estado aí na composição do fundo, né? Então, gente, basicamente é essa um pouco a estrutura de financiamento da educação no Brasil, né? Os estados e municípios têm a obrigatoriedade de investir 25% dos seus recursos em educação, não do total de recursos, como eu disse, né, do total de recursos arrecadados por impostos, excluídos aí a contribuição e as taxas. Além disso, tem o salário educação, né, que é uma contribuição que tem uma alíquota de 2,5% sobre a folha de pagamento das empresas, né, também vai para a educação. Essa contribuição é uma contribuição federal e o repasse desses recursos são feitos com base no número de matrículas. E o que talvez seja o mais importante de tudo, o Fundeb, né, que é esse fundo. O Rodrigo perguntou ali, né, na verdade, o pool de fundos não é que seja um fundo único para o país inteiro, são 27 fundos, né, cada estado tem o seu. Né, e a União tem a obrigação de complementar esse fundo caso ele não atinja um número mínimo, o valor mínimo o custo mínimo de aluno por ano. Né. Vai ver o número de matrículas e vai ver o recurso do Fundeb. Né. Se o recurso do Fundeb não cobrir o mínimo, a União cobre com esses recursos. Né. Como a gente viu, a emenda 108, ela tenta tornar essa complementação um pouco mais igualitária, né, no sentido de que continua, obviamente, considerando o valor do Fundeb, mas também passa a considerar a arrecadação total, o volume total de recursos da educação, né, para fazer um cálculo também de repasses. E além do 2,5% lá ligados à melhoria de gestão. Né.
E, infelizmente, nós não conseguimos avançar muito com relação ao CAC, né, que seria uma inversão de prioridades nesse sentido, né, uma inversão de prioridades no sentido de não partir única e exclusivamente do número de matrículas, mas partir das necessidades objetivas de cada escola, né, de cada unidade. Deixa eu ver os comentários aqui. O Albert, para quem tiver interesse, esse podcast aqui complementa a explicação sobre o Fundeb. É bem explicativo. Só tem que tomar cuidado um pouco com a narrativa. É sempre importante tomar cuidado com as narrativas, né, Albert? A leitura tem uma indução de uma perspectiva mais liberal, né? Olha, gente, apesar de eu achar um avanço essa emenda 108, ela também, em alguns momentos, tem uma pegada liberal, né? Enfim, acho importante isso. Pessoal, vou te pedir um minutinho só para vocês, que tem alguém tocando interfone aqui. Minutinho só, tá? Enquanto isso, vocês vão tomando uma água aí, rapidinho, já volto. Desculpa aí, pessoal. É que essas coisas de home office, né? A minha geladeira está com defeito, né? Ela não está fechando direito. Isso está fazendo com que minha conta de luz atinja níveis estratosféricos, né? Então, o cara da manutenção da geladeira está aqui. Então, se vocês começarem a ouvir conversas paralelas aí falando de geladeira, é porque tem um cara aqui para consertar minha geladeira. Então, basicamente, é isso, galera, que eu queria conversar com vocês, né? Alba, obrigado, eu vou dar uma olhada nesse podcast aqui, vou até copiá-lo aqui, para dar uma olhada no podcast. Aquela entrevista lá que eu deixei para vocês também está bem interessante sobre esse aspecto, tá? Com o pessoal do Gestrado lá, eu aconselho que vocês vejam também, até porque, de uma perspectiva mais histórica, o cara dá uns apontamentos bem interessantes para a gente lá. Bom, acho que é isso, né? Vocês queriam comentar alguma coisa, né? Assim, sobre o sistema todo? Estou aberto aí para a gente fazer um debate agora. Sou atleticano, Aline. Assim, e como todo atleticano, fundamentalista, né? Eu e Marcelino, essa é a nossa melhor qualidade, inclusive. Galo! Galo! Olha, Aline, não é pré-requisito, não, mas eu estou articulando aqui com o Marcelino passar a ser, né? Inclusive, nota e presença vai começar... igual uniforme de escola antigamente, né? Para entrar nessa sala aqui agora tem que estar uniformizado, com camisa do Galo. Olha que lindo. Essa é retrô ainda, sem patrocínio. Deixa eu ver aqui os comentários. Chega na Constituição... isso aí, Paulo. Chegar na Constituição é uma luta, permanecer é outra luta quase tão grande quanto. É um labirinto, Rodrigo. É aquilo que eu falei, assim, o sistema tributário brasileiro ele é muito difícil de ser compreendido, ele é labiríntico mesmo. Eu trouxe para vocês aqui os apontamentos da Constituição. Eu peguei a Constituição lá e dei uma destrinchada nela aqui para vocês, que basicamente é o que regulamenta, né, o Fundeb, em especial a modificação que teve esse ano, né, a emenda 208. Espero tenha podido contribuir mesmo. Chegar na Constituição, sim, é uma luta.
Não recordo nenhuma disciplina da graduação que tratava dessas fontes de custeio da educação na universidade. Sim, gente, é aquilo que eu falei lá na outra página, né? Claro que nós podemos ter uma luta ideológica, isso é importante, nos posicionar de acordo com valores, mas nós não podemos deixar de lado, em momento algum, o faz-me rir, né? Porque senão não dá para implementar política nenhuma. É fundamental saber de onde vêm os recursos, quanto é esse recurso e para onde ele vai. Isso é fundamental para o debate de qualquer política pública, né? Deixa eu ver aqui mais. Acho que acabou, né? Tá, de comentário. Tem um do Marcelino aqui, deixa eu ver. É o Marcelino. Marcelino, você que é um profissional da área, né, surgiu esse assunto aí dos resorts, dos mega resorts que em beirada da praia. Você quer contribuir para a gente aí? Então, David, é o seguinte, cara, pela normativa de, acho que 2018, eu até coloquei aí, você tem diversos, é muito complicado, né, essa coisa da união, né, são diversas definições, diversas paisagens que podem ser consideradas, né, mas também há a possibilidade, viu, da regularização. Então, quando a gente fala do resort, né, ele é possível de ser regularizado, né? O problema é quando a gente fala do resort comparado à pequena pousada, né? Às vezes está no mesmo espaço, o resort consegue, a pequena pousada não. E também a gente tem que pensar que essa normativa ela veio, cara, e que está funcionando, viu? Assim, para minha surpresa, né? Diversas construções na faixa litorânea, que algumas podem ser consideradas de 15 metros, outras de 200 metros, vai depender da fisiografia, elas estão sendo derrubadas. Isso aconteceu na região perto de Cabo Frio, ali, Búzios, região de Búzios aconteceu na região, no litoral de Santa Catarina, aconteceu, para minha surpresa, né, no Lago Paranoá, né? Mas, ao mesmo tempo, nessa normativa, ela libera também uma série de coisas que passa a ser extremamente impactante, como a ocupação de lagos de hidrelétricas, né, que é algo extremamente complicado, porque assim, vai ser mais um conflito gerado às pessoas que foram retiradas desse espaço, né, que vão ser julgadas mais uma vez para trás. Assim. Eu até coloquei a normativa aí, para vocês darem uma lida, porque realmente assim, ela não é fácil de entender, cara. Ela não é fácil de entender, né, mas assim, até o governo passado estava rolando bem. Esse agora eu não posso dar palpite, não. Né? Mas eu sei que assim, depois vocês dão uma lida nisso aí, quem vai ficar na hidrogeografia depois, a gente pode até mais para frente discutir essa questão aí, depois comunga com o resto da turma. Marcelino, eu não sabia que tinha essa possibilidade de regularização dentro da faixa de domínio, mas assim, você fechar a praia, pode? Não é fechar a praia. Não é fechar a praia. O que acontece? O resort pode estar na faixa de domínio, né? Ele vai construir, mas a praia não pode ser fechada. E aí, David, assim, eu vou ser muito sincero com você. Eu conheço, isso é muito mais lenda do que efetividade. O cerceamento completo. O que acontece é o cerceamento econômico, social, o constrangimento, né, das pessoas utilizarem essa faixa, sacou? Né, como acontece hoje no Rio de Janeiro com a Barra, né, e a galera vai lá como é que é o nome daquele lago lá que tem lá no... Nem lembro mais. Esqueci o nome do rio. Alguém falou aí, eu acho, o Michael, acho que não sei se ele lembrou do nome, mas tem que segurou a galera na periferia, entendeu? Então, assim, existe muito esse discurso, fecharam as praias. Bom, não é bem assim, eu acho que o fechamento vai muito mais vinculado a essa questão do constrangimento, né? Tanto que algumas praias também, como exemplo, eu posso dar aqui, a Praia do Engenho, né, que é uma praia ela é muito pequena, mas ao mesmo tempo ela é muito famosa. Para quem conhece o litoral sul de São Paulo,
né? Ela fica perto de São Sebastião. Essa praia foi toda, o cerceamento, para vocês verem, não foi da praia, foi que as construções fecharam o acesso à praia. Se você viesse de barco, você chegava. Mas chegou o caso, por exemplo, dessa normativa de se colocar afastamentos de muros, que houvessem corredores para essa praia. Mas aí o que acontece? Tem um corredor, você chega, você pode até levar sua churrasqueira lá, né, um farofão, né, do galão, né? Mas quando você chega, você está numa casa, né, extremamente Casa Cláudia, os garçons de uniforme passeando pela praia, né? Então, existe esse constrangimento, sabe? Então, isso que eu acho que é o maior limitador que tem quando a gente fala do resort, é nessa questão do constrangimento, né, e dessa exclusão econômica social, mas não de uma barreira física, sabe? Mas depois vocês olham essa normativa, cara, ela é muito bacana, sabe? Mas ela é complexa, ela é difícil de entender. Valeu demais, Marcelino. Eu já vi alguns casos que realmente não é uma barreira intransponível, assim, no sentido que não fica um segurança lá te barrando de entrar. Mas, às vezes, por exemplo, no Rio, que você tem um litoral mais recortado, ali entre Mangaratiba e aquela cidade histórica, como chama? Paraty. Paraty, né? Entre Mangaratiba e Paraty, o litoral é muito recortado, né? Então, às vezes, para você ter acesso a determinadas praias é muito difícil, aí você faz uma construção, fica mais difícil ainda, aí só por baixo. Então, mas você está vendo, assim, que por isso que a legislação é complicada. Ela não está te cerceando o acesso à praia. Se você chegar de barco, você pode entrar. Você compreende? Então, assim, é uma maldade, assim, uma questão a barreira física, assim, ó, eu estou fechando a praia de um lado e do outro, ela é questionável, porque sempre o mar vai estar aberto. Você sempre vai ter uma lateral aberta para você ter acesso a ela. Mas quem tem barco, quem tem iate, né, aí é outra história, né? Aí é outra história. Né? E é uma coisa importante, viu, gente? Rapidão aqui, o que está rolando agora nessa pandemia, por exemplo, que está gerando uma série de conflitos disso, Davis, é o número de pessoas que optaram a morar em barcos. E não é pequeno, houve um crescimento de quase 70%, né, da indústria naval para atender esse público. E a maior dificuldade desse público hoje é encontrar o que se chama de âncora livre. Né, porque se você for para uma marina, igual a Marina da Glória, né, outra, você paga, né, como se fosse um condomínio, você tem que ser sócio. Uma das maiores dificuldades hoje é a âncora livre. Então, hoje, quando você chega na enseada da Urca, né, que é próximo à Marina da Glória, hoje é como se fosse um estacionamento livre para barco. Né? É uma das grandes dificuldades por causa do acesso. Mas é o que eu estou falando para vocês, assim, não foi cerceado, eles chegam de barco, mas hoje eles não conseguem nem estacionar a porra do barco. Valeu demais a contribuição, Marcelino. Sempre bom ter um especialista no assunto, né? Especialista não, que eu gosto de ir para a praia, fazer milanesa, fazer churrasco. Tá certo. Bom, pessoal, eu acho que era mais ou menos isso que eu queria conversar com vocês, né? A contribuição do salário educação, a obrigatoriedade de repasse de 18% da União e 25% dos estados e municípios da receita de impostos, e o Fundeb. Né? Basicamente, é esse o universo de financiamento das políticas públicas educacionais no Brasil. Queria enfatizar essa mudança, né, da emenda 108 de 2020, que estabeleceu alguns fatores importantes, né, principalmente no que diz respeito, primeiro que, né, constitucionalizou o Fundeb, né, tirou das disposições transitórias e botou no corpo constitucional, e estabeleceu um aumento progressivo da complementação da União, né, de 10% a 23%, hoje em dia de 10%, daqui a alguns anos a ideia era de que chegue a 23%, e essa complementação vai ser com base naquelas regras que eu mostrei para vocês. Né? 10% com relação ao número de vagas e recurso de cada fundo estadual,
10,5% o número de vagas e o total de recursos da educação de cada estado, e 2,5% ligado à questão de melhoria de gestão do sistema. Então, ao final desse período aí, o repasse, a complementação da União vai chegar a 23%, usando esses parâmetros, e tem a questão do, que foi comentado aqui, da qualidade, de um indicador que não leve em consideração, o CAC, um indicador que não leve em consideração apenas número de matrículas e montante de recursos, mas que leve em consideração as necessidades de cada escola. Isso também está positivado na Constituição, mas ainda não foi regulamentado, E é uma luta que nós temos pela frente aí, regulamentar essa inversão de lógica, na distribuição dos recursos voltados para a educação. Pessoal, acho que era isso que eu queria comentar com vocês hoje. É uma aula mais árida, assim, mais chatinha, mas eu acho que é absolutamente fundamental a gente saber de onde vem o dinheiro e para onde ele vai. Até para nos reforçar enquanto professores, enquanto pessoas preocupadas mesmo com a educação. Beleza? Então, assim, eu queria só combinar com vocês, mais tarde, de eu dar, como o professor Marcelino vai ter as aulas dele, e ele vai estar sozinho, não vai ter nenhuma outra disciplina, a gente combinar mais tarde mais uma aula extra, Mas aí, como eu foquei as aulas síncronas, ao vivo, no conteúdo mais hard, assim, de Constituição, de plano de educação, de financiamento, basicamente as nossas aulas aqui foram mais áridas, e eu acabei não debatendo os assuntos complementares que eu deixei lá, a questão da violência na escola, a questão da pandemia e o papel docente, que eu acho que são questões muito importantes também, que eu queria debater com vocês, e mais do que falar, no caso, eu ouvi a experiência de vocês, a experiência concreta de vocês com relação à violência nas escolas, a questão da pandemia, do ensino remoto. Então, eu queria, mais para frente ali, depois de uma aula do Marcelino, a gente fazer mais um bate-papo mesmo sobre isso. O que vocês acham? Pode escrever aqui no chat, se vocês estão de acordo. Não, beleza. Então, pode falar, Rodrigo. Professor, eu também tenho o texto lá que você soltou lá no sistema, que é interessante, dos grupos que estão... dos grupos, isso? Isso aí é uma coisa interessante também, desses que estão cada vez mais abraçando, pegando, os tentáculos estão chegando no ensino fundamental, médio, nível superior, grupos super difíceis, assim, até de fazer um mapa deles, de saber como que eles estão agindo, quando começou a comprar, quando isso começa. Se você lançou uma cartilha lá, bacana pra caramba, puder comentar sobre isso também, isso é interessante. Podemos debater sobre isso. E o que mais me assustou naquela cartilha, Rodrigo, é que está caminhando para um cenário de oligopólio, As grandes estão pegando todas as pequenas, assim. E eu tenho um amigo que é gestor de uma escola confessional aqui em Belo Horizonte. Ele me passou o cenário que ele está achando que boa parte das convencionais não vão sobreviver e vão acabar sendo anexadas por esses grandes grupos. As confessionais? Porque até então parece que essas confessionais, pelo que eu estou entendendo, assim, que eu estou lendo mais um pouquinho sobre história da educação, ainda tem uma preocupação em não transformar a educação em mercadoria, A questão do iluminismo, tem uma filosofia ali, que eles mantêm na Terra. Pelo menos assim, para fora tem. Não, estou aqui só jogando aqui, Pelo menos da boca para fora tem, exatamente. Existe mesmo um discurso ali, que joga ali uma camada ali, mas existe, Existe, Mas mesmo elas, Rodrigo, elas têm crise. Com certeza. Imagino que o trem tá feio. Agora, é uma coisa interessante, porque o pessoal quer muito assim, o mercado regula o mundo, regula tudo, o mercado, como se fosse um antídoto, para o desequilíbrio do mundo. Eu não sei como que eles vão argumentar sobre essas grandes conglomerados são formadas, porque quem tem mais dinheiro aos poucos vai
vai comendo na beirada, vai comendo no centro, vai criando um monopólio ali, né, um oligopólio. E eu não vejo o pessoal fazendo uma crítica aí, né, o pessoal que é muito pró-mercado, né? Então é isso, né? Ninguém está falando nada. Esse assunto está acontecendo na surdina. A oligopolização do ensino superior, ele já está bem adiantado e está tudo na surdina, ninguém fala nada. Ninguém fala nada. Pois é, cara. E não tem nada também que fiscalize a qualidade do que está sendo ofertado ao mesmo tempo, sabe? Que direcione uma crítica. Olha, no ensino superior, o MEC faz esse papel, né? Uhum. O MEC faz esse papel, assim, até com uma relativa competência. Assim. Vamos ver. Pessoal, então, assim, como eu disse para vocês, eu estou meio em cima do laço aqui, eu tenho que ver o negócio da geladeira e eu tenho que viajar ainda hoje. Então, depois, né, a maioria aqui acho que se posicionou favoravelmente, aí depois, um dia que o Marcelino for dar aula, a gente complementa, a gente fecha a nossa disciplina, mas assim, com um bate-papo mais livre, né, para falar dessa questão da oligopolização da educação, para falar sobre a questão da violência nas escolas, que eu queria ouvir vocês, a questão da pandemia, que eu também quero ouvir vocês. Acho que aí, com esse bate-papo, a gente fecha a nossa disciplina. Pode ser? Beleza, galera. Então, assim, eu vou pedir licença a vocês, que eu realmente tenho que sair rápido agora, né? E, assim, pedir desculpas novamente por essa mudança aí dos links, né? No grupo aqui eu dei até peço desculpa aos tutores aí, porque na hora eu fiquei nervoso, tá? Professor Deison. Diga. Eu queria pedir desculpa para a galera que o erro, né, da gerência da sala foi minha, tá, pessoal? Aí o professor Cláudio criou um outro link e o erro foi meu. Eu não vou ficar justificando mais que eu errei mesmo, tá? E, assim, eu sou muito seguro dos meus acertos e erros, eu queria pedir desculpa para vocês, tá bom? Para você, professor, para os alunos. A quem puder, né? Me desculpar bom, quem não puder, vida que segue, tá joia, pessoal? Aí vocês me desculpam, tá bom? Falou, Paulinho, relaxa, cara. Eu dei um pitinho ali, eu fiquei nervoso na hora. Desculpa aí, foi mal. Não, sem problema. Valeu, um abraço para todos vocês, e aí depois a gente marca. Você está aí ainda, Marcelino? Estou aqui, bicho. Beleza, então tá com a palavra aí que eu tenho que sair rapidinho agora. Não, tranquilo. Falou, um abraço para todo mundo. Falou, tudo de bom, Bom final de semana para todos. Estou indo nessa. Moçada, falou, Denis, tudo de bom. Moçada, bom dia, né? Minha prosa aqui seria mais com a turma que ficou, acho que está chegando agora, né? E a turma que está refazendo, eu acho que a disciplina de hidrogeografia, não é isso? Pelo que eu entendi, era mais ou menos essa pegada, né? E aí o seguinte, cara, porque eu combinei com o professor Cláudio, que as aulas, na verdade, elas já estão... o Cláudio já colocou no Moodle, já, eu acho, né? As aulas foram gravadas, mas eu me dispus a fazer um compacto, vamos dizer assim, das aulas, né? Até mesmo para ter o prazer do contato com vocês, né? E também para, de certa forma, auxiliar também os tutores. Mas o que está acontecendo hoje, pessoal? Estava marcado assim, eu entendo os lápis, né, os problemas de camisa feia nada, camisa linda, Zé Lopes. Porque ficou marcado de 10 às 11, né, quer dizer, já são 11 horas, né? E eu cheguei essa madrugada e, assim, tá meio tenso. Então, eu queria ver com vocês, assim, porque não vai ser produtivo para mim, né, começar agora, porque eu já tenho até outros compromissos também. Então, fazer a coisa corrida, eu acho que não é legal, sabe? Então, eu queria ver eu espero que vocês entendam isso. Eu sei que tem esses percalços dessa coisa à distância, né, do ensino à distância. Se a gente pudesse marcar no próximo sábado, porque o que acontece, né? São 8 aulas, e se eu não me engano, eu fiz 6 aulas síncronas.
Então, eu queria fazer 2 encontros com vocês, né, condensando esse material, né, mas se vocês acharem que tem mais necessidade da gente ter outros encontros, para mim não tem problema nenhum também. Eu só acho que começar hoje, às 11 horas, né, já era para estar terminando, vamos dizer assim, não vai ser algo produtivo. Assim, eu acho que para quem me conhece, assim, eu não sou muito de correr com as coisas, muito pelo contrário, eu gosto muito de uma prosa, né, adoro uma prosa. Então, e tem outra pegada também, né, porque parece que o Classroom, nem todo mundo conseguiu acessar o Classroom. No Moodle, o material está todo lá completo. Mas no Classroom, eu olhei aqui, tem vários alunos que ainda não acessaram, sabe? Eu deixei lá já o material da primeira aula já posta, né? Pois estão perguntando aqui, né, se vai ser conduzido pelo Classroom ou pelo Moodle. Olha, o material está nas 2 plataformas, né? Então, assim, eu acho mais interessante que vocês fiquem à vontade. O Classroom, eu vou soltar o material, né, da forma que eu acho que é melhor. Porque e tudo ao mesmo tempo agora eu acho que não funciona muito bem. Né? Então, assim, então a minha proposta para vocês, se a gente pudesse, né, e aí tem que ver, não sei se sábado que vem vocês vão ter aula, eu não sei como é que está essa dinâmica e cronograma de vocês, né, mas como está sendo gravado, também não acho que não tem, pode ficar lá à disposição, né? Porque aí eu estou fazendo isso. Por exemplo, a aula 1 e 2 eu concentrei numa só, sabe? Mas eu acho que, para começar, então, eu acho que não vai ser bacana, não. O que vocês acham disso? Aqui, ó, já estou falando aqui que o Albert tem compromisso também, né? Então, assim, acho que não seria bom, não. Vocês têm um contato com os tutores também, se houver algum impedimento para o sábado que vem, a gente pode marcar outra data. Aqui, ó, a Mariana está falando, não teremos mais aulas, só o Davidson que tem que sair. Então, a gente pode marcar, sábado que vem vocês têm disponibilidade? Então, assim, ó, a Rita está falando, o Maicon balançou a cabeça, o Rodrigo também, negócio lambulambo, assim. Tô brincando, hein, gente? Para quem não me conhece, assim, eu sou, né, tem essa pegada meio de brincalhão, né, então se vocês acharem ruim, pode me xingar, né, só não pode xingar o galo, o resto pode xingar tudo. Até minha mãe vocês podem xingar, menos o galo. Mas, então, a gente poderia combinar, então, nesse formato. Né? Na aula que vem, nós vamos condensar, então, a parte, né, a minha fala introdutória sobre a hidrogeografia e educação, e eu condenso nela a parte do ciclo hidrológico. Né? E converso com vocês também, que seria bacana, até mesmo para ter calma, né? Os próprios tutores sabem disso, a atividade que a gente propõe na primeira aula, ela também tem que ter um pouco de paciência, até para explicar direitinho, eu acho que é importante. Então, a gente pode fazer isso, marcar para sábado que vem? Então, eu não sei com quem que eu vou falar, se com o Paulo, Mariana, mas isso eu converso ao longo da semana. A gente poderia agendar para 9 da manhã, pode ser? Porque aí eu tenho prazo, né? Se a prosa for ficando boa, a gente... Então, eu acho que é menos complicado para todo mundo. Pode ser? Então, beleza, então, gente. Ó, agradeço a todos, peço desculpa também, mas, assim, eu só acho que seria irresponsabilidade de minha parte querer começar a aula agora, não vale a pena, que eu acho que é muito importante, né, no processo de especialização, e uma das dificuldades muito grandes que eu acho, né, no ensino da geografia, que é a parte física, né, a geografia física, ela é um desafio. Então, assim, essa disciplina tem como os objetivos tentar amenizar um pouco esse desafio, desconstruir, né, um pouco o que é o monstro da geografia física, né? Vocês vão ver que tem uma pegada, né, que eu não gosto dessa separação física e humana, que a gente sempre vai estar tentando fazer esse diálogo, né, unificando as duas e tentando mostrar um caminho único, né, para que a gente possa estar trazendo todos os conteúdos
não só da geografia, como também numa pegada interdisciplinar com outras disciplinas, né, vinculadas, né, à formação de um aluno, tá bom? Então, assim, para quem não me conhece, deixa eu me apresentar, né, meu nome é Marcelino, né, prazer a todos, né, e então a gente fica combinado, então, no próximo sábado, às 9 horas, nós nos encontramos e aí a gente caminha, né, com essa... É isso que eu estou falando para vocês. Nós vamos condensar, mas eu não estou condensando de uma maneira irresponsável, não, viu, gente? Toda a parte que foi dada na disciplina passada, ela está gravada, está tudo certinho, podem acessar, mas porque tem algumas partes que eu considero chave, que mesmo estando gravado, eu acho que é importante a gente dialogar, né, e tentar tirar a dúvida, né, que eu acho que são as chaves de entrada para o entendimento da hidrogeografia e de suas possibilidades dentro da educação e principalmente dentro da interdisciplinaridade, tá bom? Então, agradeço a todos, agradeço aos tutores, né, que estão dando uma força aí imensa a esse processo, né, e no sábado, então, a gente encontra, então, tá bom? Valeu, professor, um abraço. Falou, gente, tudo de bom para vocês, viu? Ó, tem jogo do Cruzeiro hoje? Série B? Fala não, professor, fala nada não. Falou, gente, abração para vocês, Falou. tudo de bom.